manipulações e a oficina de hoje. Bom, mais para frente a gente fala um pouquinho mais. Devolvo a fala agora para a Cláudia, para ela fazer a apresentação dela e da oficina. Depois eu volto com a apresentação do jogo em si. Até mais. Obrigada, Pedro. Boa tarde, colegas. Estou vendo algumas pessoas conhecidas, né, dos nossos momentos de lives e de escolas integrais. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por participarem, né, dessa oficina. Os colegas já se apresentaram, né? Para quem não me conhece, para quem me conhece, eu sou a Cláudia. E estou há algum tempo na rede, né? Talvez um pouquinho mais velha que os meus colegas, né? Cabelos brancos, enquanto que Patrícia e Pedro estão bem jovens, né? Acho que meu áudio está dando eco, né? A tinta está dando efeito, então. E aí eu estou muito feliz de estar com vocês, né? E muito feliz também, como o Pedro colocou, a partir de umas conversas, né? Entre 3 professores de biologia, ou biólogos, né? Alguma bagagem, né, nessa área da biologia, e surgiu a partir de um cafezinho essa oficina. Então, um momento de relaxamento, né? Estávamos tomando o nosso cafezinho e nisso surgiu uma conversa, né? Informal, mas no final ela foi se tornando produtiva e formalizada, né? E, então, a partir do cafezinho, a pergunta que nós suscitamos foi: a ciência pode ser encontrada em qualquer espaço, qualquer lugar, qualquer objeto, ou, né? E aí a Valtrícia coloca, até nesse cafezinho, né? E aí fomos olhar para a xícara, né, do cafezinho e pensando, esse cafezinho realmente vai abrir um bocado de coisas, né? Ele vai permitir que a gente busque conhecimento, né? Aprendizagem dos estudantes. Então, quando a gente sugere a palavra cafezinho, a gente vai passar por algo cotidiano dos estudantes, né? Que a maioria toma seu cafezinho, ou a maioria vê os pais tomando seu cafezinho, ou responsáveis. E aí a gente também tem uma questão de um contexto, né? Quando a gente envolve o café no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito social, né? E também pensando numa interdisciplinaridade. Quantas disciplinas esse cafezinho pode suscitar, né? Quantas disciplinas podem conversar entre si a partir desse cafezinho? E aí, o Pedro, como ele já colocou, ele gosta muito da parte de tecnologia, né? E aí ele já foi fuçando um pouquinho mais, fuçando no bom sentido, tá, Pedro? E aí surgiu essa oficina, né? Então, nós vamos trabalhar a partir de 3 contextos, que é realmente o contexto do social, político, econômico, né? E também vamos trabalhar o cotidiano a partir desse cafezinho e na perspectiva da interdisciplinaridade, né? E quem vai nos contar essa história vai ser o Pedro, né? A partir do Chimborazo, que é uma enciclopédia, né? Quando eu falei numa conversa informal, na verdade, a gente pode dizer que foi uma torrente de palavras, né? De conversa, e foi muito produtiva. E muitas vezes isso acontece na sala de aula, né?
maioria das vezes, quando a gente dá uma liberdade para o aluno conversar com o colega, conversar entre si, e por que não aproveitar essa conversa para a gente direcionar para uma oficina que nem essa aqui, que nós vamos aprender hoje, quem ainda desconhece, né? Ou quem já conhece, vai nos ajudar muito, muito nessa oficina. Então, muito obrigada, Pedro. Devolvo a palavra. Ok. Enquanto eu tiver com a minha apresentação aberta, eu perco resposta do chat. Então, se der algum problema no áudio, quiserem perguntar alguma coisa, levantem a mão e a Cláudia e a Valtrícia podem fazer mediação disso ou, de repente, abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. Tá? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui e aí eu vou perder acesso a essas funcionalidades do aplicativo. Ok, está aparecendo aí a Chimborazo para vocês. Tá sim, Pedro. Ok. Tá tranquilo. Então, peço para que mantenham os microfones fechados, só abre no momento que for fazer pergunta e, caso seja mais confortável, ir fazendo as perguntas pelo chat e aí as meninas vão mediando. Então, Chimborazo é o nome da oficina, Cláudia, Pedro e Valtrícia, os responsáveis por essa organização e esse trabalho a ser apresentado. Então, Ciência da Natureza em Contexto foi o nosso ponto de partida, trazer como a gente pode contextualizar as nossas ideias, aquilo que a gente trabalha em sala de aula, os objetos de conhecimento ou conteúdos. Então, são essas ideias para a gente trazer essa contextualização. A gente pensou em usar elementos de gamificação especificamente para essa dinâmica, a tempestade cerebral ou brainstorming, como vocês preferirem, e também a estrutura narrativa, o contar uma história que tem começo, meio e fim, e olhar para esses objetos de conhecimento, os links que vão aparecendo a partir do jogo da enciclopédia, analisados em contexto, para que uma ideia puxe a outra e crie uma grande bola de neve, a tempestade cerebral, e a gente fomente essa curiosidade. Então, não é nada novo, o jogo é bem velho, na verdade, mas como uma provocação, eu deixei o nome original, do original, entre aspas, aí desse jogo. Tem o link no final, vou deixar os slides para vocês. Então, ele tem algumas regras, esse jogo da enciclopédia. Em 1900 e bolinha, a gente ia começar olhando naquelas Barças e procurando um verbete, depois ficava outro. Isso era interessante, mas com a facilidade do smartphone e de acesso à internet, a gente tem um jogo muito mais dinâmico, em que as respostas ficam praticamente instantâneas. Então, a gente começa lá na casinha, o nosso ponto de partida, abrir uma página da Wikipedia, enfim, como vocês preferirem pronunciar, ou qualquer outra enciclopédia, pode ser uma Barça velha que tiver, ou pode ser um Google acadêmico, enfim, mas para ser um negócio mais dinâmico e simples, uma linguagem que o nosso estudante também tem acesso e vai procurar, inevitavelmente, quando a gente solicita um trabalho para eles, vamos na Wiki. Então, a partir de um termo, o verbete, esse vai ser o nosso início. Então, ok, eu estou nesse início, eu estou nesse verbete, o que eu vou procurar? Então, eu tenho que procurar algo curioso, algo novo, algo instigante, alguma coisa que talvez eu não saiba, ou que seja mais bacana ainda, alguma coisa que, sabe, aquele professor sabichão, que sabe tudo, que tem todas as respostas, uma coisa que esse cara não saberia. Então, é um desafio mesmo, e é esse desafio que vai fazer a gente procurar essa coisa curiosa. Aí, beleza, você achou essa informação,
é isso que você vai socializar, e aí o próximo passo é achar nessa mesma página algum link para algum outro assunto, e aí as regras são as mesmas, que seja algo que te chame a atenção, que seja curioso, instigante, ou quem sabe alguma coisa que você duvide que seu professor saiba. E aí você vai seguir esse fluxo, um assunto puxa outro, um assunto puxa outro e vai indo, e aí eu coloquei a figura da pipa aqui, porque faz parte dessa dinâmica voltar ao início. Então, a gente começou no café, eu tenho que voltar no café, né? O vídeo que tem, na onde a gente pegou essa ideia do Chimborazo, o cara começou com Terra, o planeta, e ele deu a volta na Terra e chegou de novo. Então, a ideia da pipa, a analogia aqui, é deixar soltar a linha, voar bastante, em algum momento você vai recolher essa linha de volta e vai pegar a pipa de volta. O mais importante não é chegar no final, mas é aproveitar o voo. Então, quando eu voltei ao meu verbete inicial, o que eu faço? Mais uma vez, vai procurar algo novo, algo instigante, alguma coisa que você não saiba ou que seu professor não saberia. Volto a reforçar aqui a ideia da estrutura narrativa. Então, é contar uma história, é algo interessante de ser abordado nisso. Então, o nosso foco é ciências da natureza, porque somos 3 biólogos, né, mas poderia ser utilizado em qualquer outro componente ou mistura de componentes, e acho que é o grande barato dessa brincadeira, né, assim, as meninas gostam de falar brincadeira entre aspas, porque é uma coisa muito séria, mas por que estudar não pode ser divertido? Para mim sempre foi, então acho natural a gente levar essa diversão também quando a gente trabalha com os nossos estudantes. Então hoje a gente vai começar com o café, então, começando com o cafezinho, tá lá o link da Wikipédia. As letrinhas estão pequenas porque eu tirei um print da página, o objetivo real não é ler o que está ali. Se vocês quiserem, de fato, ler o que está escrito, procurem, eu acho que também parte da brincadeira é essa, instigar a curiosidade, procurem esses links, vocês vão achar as mesmas informações que eu. A grande maioria dessas páginas estão em português de Portugal, que foram traduzidas por tradutores automáticos, por exemplo, do Google, ou Babelfish, ou qualquer outro. Então, pode ter alguns erros de tradução, algumas palavras estranhas. A gente vê isso quando a gente vai recolher trabalho do nosso estudante que copiou da internet, você sabe que ele pegou alguma coisa pronta. Então, aqui vão aparecer, nesses prints, algumas palavras diferentes que são de português de Portugal. Então, se você que estiver aí assistindo, tiver alguém que seja do componente de língua estrangeira, quiser procurar em espanhol ou em inglês, tem também, vale a pena seguir esse caminho. Tá? Então, vamos lá, buscar alguma informação curiosa, instigante, ou que talvez o seu professor não saiba. E também, para fins didáticos, aqui a gente deliberadamente decidiu forçar para alguns objetos de conhecimento de ciência da natureza, e talvez, dentro de biologia, alguma coisa que eu achei que as minhas colegas poderiam achar interessante ou que foram realmente interessantes para mim. Então, sobre o café, eu achei muito interessante, algo que eu não sabia, que é a introdução do café como a introdução do café como cultivar econômico mesmo, como um produto que seria destinado à exportação. Né? Em 1727, ele foi introduzido e não pelas vias mais oficiais, ele não foi comprado, ele foi trazido clandestinamente para o Brasil. Então, esse jeitinho brasileiro que a gente tanto combate, que a gente tanto condena, tá ligado a um dos momentos mais importantes, uns produtos mais importantes da história do Brasil. Então, isso vale como crítica, como reflexão para tudo, né, que a gente vai falar em sala de aula, já que não existe discurso que seja totalmente isento.
É lógico que a gente tem que abrir os discursos para que a gente tenha diálogo e a gente consiga achar soluções, e é importante ouvir o pensar diferente, né? Eu quero mais é que meus estudantes me questionem e tenham ideias diferentes das minhas, mas nem por isso eu vou deixar de mostrar que nem tudo são flores. E aí, então, a partir daí, da onde que ele veio? Ele veio clandestinamente, então, de uma muda que foi retirada da Guiana Francesa, mais especificamente da capital Cayena. Achei o nome interessante, conheço pouquíssimo sobre a Guiana Francesa, vamos passear para lá. Então, Cayena, capital da Guiana Francesa, tudo mais, a página é bem pequenininha, então continuo não sabendo muita coisa, mas achei interessante que houve um período de ocupação portuguesa da Guiana Francesa, o que resultou na anexação do território do estado do Amapá, no território brasileiro, e com isso vieram alguns cultivares que já estavam adaptados àquela região e que posteriormente foram difundidos para outras regiões do país, como uma variedade de cana-de-açúcar, a cana caiana, e a fruta-pão. Poderia seguir pela cana-de-açúcar, bem óbvio isso, então resolvi me desafiar um pouquinho e fui atrás da fruta-pão. Então, seguindo para a fruta-pão, é uma planta bastante ornamental, comum em alguns quintais, apareceu durante a minha pesquisa de mestrado, então tinha algumas coisas que eu já conhecia sobre essa planta, e aí especificamente sobre os usos, algo que eu não sabia, de fato, eu conhecia o uso como alimento, alguns usos medicinais, também o potencial ornamental, uma planta muito bonita, mas eu não fazia ideia, talvez falta de leitura minha, que a madeira também tinha sua importância para a fabricação de móveis, de instrumentos, então, e aí também apareceu aqui na produção de carvão. Uau! Então, foi surpreendido por essa, vamos então, pensei, poderia ir por um monte de caminhos, decidi clicar então no carvão. Percebam como a coisa vai puxando, um assunto puxa outro, as minhas colegas falaram que seguiriam caminhos absurdamente diferentes, eu acho que isso faz parte da dinâmica, é legal isso, não existem dois caminhos iguais, e isso faz parte dessa nossa busca por conhecimento, né? Cada um tem o seu próprio caminho, e a tempestade de ideias é isso mesmo, a gente dar vazão ao pensamento sem botar freios. Depois a gente vê o que a gente guarda, o que a gente descarta, mas seguindo ali o nosso caminho, a Wiki me mandou para o carvão mineral. Não era exatamente o que eu tinha em mente, mas seguindo a regra do jogo, vamos então para o carvão mineral e vamos ver ali algumas informações. Então, ele tem lá sua formação fóssil, tudo mais, que legal, isso aí eu já sabia, mas talvez falta de leitura de novo, eu não sabia que tinha nomenclatura específica para esse carvão mineral, tem variedades de carvão mineral de acordo com a quantidade de carbono e o uso que ele pode ser destinado. Aí fui surpreendido por isso. Mais algumas informações sobre o carvão mineral, que tem sua importância energética mundo afora, e o link desperta a curiosidade para a gente seguir a nossa viagem, a próxima página. Eu destaquei aqui eu li aqui sobre o Grande Nevoeiro de 1952. Será que eu consigo usar esse link como uma provocação? Se eu tivesse em sala de aula, eu consigo ligar esse evento de 1952, provavelmente uma grande queimada, alguma coisa que envolveu muita fumaça, com algum evento que aconteceu esse ano aqui no Mato Grosso? E aí fui ver e, bom, estava lá e foi mais ou menos isso mesmo. Eu destaco a informação que o nevoeiro resultante desse evento de 1952 em Londres gerou tanta fumaça que filmes e concertos, eventos sociais foram cancelados pelo excesso de fumaça, porque a plateia não conseguia ver o palco,
porque a fumaça conseguia entrar nesses ambientes fechados. E eu presenciei isso na minha casa. Esse ano, durante os eventos da queimada recente aí do Pantanal, eu acordei com cheiro de queimado dentro da minha casa, eu dormi com a casa fechada, com janela fechada, janela da sacada fechada, e eu acordei com cheiro de queimado dentro de casa, e a impressão que eu tinha que tinha neblina dentro da minha casa. Foi algo assim surreal. E lógico, eu teceria crítica sobre isso, do quão terrível é essa sensação e viver esse momento. Mas a gente pode usar isso como um estopim, trocadilho intencional aí, para a gente trabalhar em sala de aula, para despertar a curiosidade dos nossos estudantes, a gente fazer links entre aquilo que a gente trabalha, aquele conhecimento recém-adquirido ou que pode ser trabalhado com eventos que acontecem no dia a dia. E esse é o motivo da contextualização, a gente fazer ligações com aquilo que a gente vivencia. Então, dentro dessa página, é lógico que essa queimada iria trazer impactos para a saúde das pessoas. Então, em saúde pública, a gente também consegue pensar múltiplos caminhos interdisciplinares, porque tem toda uma parte de estatística que envolve saúde pública, são indicadores sociais, demográficos, então é claro que envolve ciências humanas, e se a gente está falando de saúde, alterações do corpo humano, a gente está pensando em fisiologia, então é lógico que a biologia está ali. Para puxar a sardinha para o nosso lado, resolvi clicar então no link de hipóxia, porque eu acho uma palavra interessante, a sonoridade é boa, então se tiver professores de linguagem aí, também dá para trabalhar alguma coisa sobre essas palavras, enfim, deixo a liberdade para que vocês explorem o caminho do pensamento de vocês. Então, aí, a página da hipóxia tem lá sua parcela de informações. As letrinhas estão pequenas de propósito, porque tentei colocar a página inteira aí, mas aí eu destaco lá embaixo, se aparecer a minha setinha aqui para vocês, tá quase lá no final, as reações sistêmicas à hipóxia. E aí, mais um nome estranho, eu acho muito interessante, uma palestra já não tão recente, um professor me falou que aprende-se mais palavras novas em um semestre de qualquer nível de biologia, no ensino médio, por exemplo, do que em língua estrangeira do mesmo nível, uma quantidade de palavras novas que se aprende. Então, a biologia tem esse poder de trazer muitas palavras estranhas para o nosso cotidiano, e aí essa eritropoetina não é diferente. Então, esse é um hormônio que o nosso organismo produz em quantidades maiores em eventos de hipóxia. Ela é famosa quando a gente pensa em esportes, quando os jogadores vão, por exemplo, do Brasil, vão fazer jogos internacionais nos países da Cordilheira dos Andes, vão jogar na altitude e precisam ir alguns dias antes para se aclimatar, para que esse hormônio entre em ação e aumente a produção de glóbulos vermelhos para que eles não tenham problemas de oxigenação durante o jogo. E aí vem assim, como é que eu consigo contextualizar isso além desse óbvio? A gente tem usado máscara todos os dias, o dia inteiro, e isso, lógico, influencia na nossa respiração. É um certo desconforto. Eu vou trabalhar de ônibus, então tem uns trechos que eu vou a pé até o ponto de ônibus e do ponto de ônibus até o trabalho. Então é comum eu chegar ofegante do trabalho em casa ou chegar ao trabalho ofegante. Será que o uso prolongado de máscara não induz a produção desse hormônio? Então, também são questões que podem surgir nessa nossa tempestade de ideias. Então, ok, estamos aqui na Cordilheira dos Andes, eu decidi clicar nesse link e fui para a Cordilheira dos Andes. Confesso que foi proposital, porque ali na Cordilheira dos Andes, no Equador, está ali o Chimborazo, que vem a ser
o topo do Chimborazo, o ponto mais distante do centro da Terra, de toda a superfície terrestre. Mas isso vocês vão descobrir com mais detalhes lá no vídeo que deu origem a essa nossa oficina. Não é essa informação que eu destaquei. Eu achei mais interessante dentro da nossa dinâmica que na Cordilheira dos Andes está localizado o glaciar de Quelcaia, que é um dos únicos glaciares planos da zona tropical do planeta. E esse evento, essa particularidade de ser um dos 2 únicos glaciares, permite que se estude o derretimento dessas glaciares e entender a dinâmica de mudanças climáticas nos trópicos. Então, isso é muito interessante. Então, para mim, pelo menos. E aí, logo abaixo, ali nos ver também, acho muito legal também dar uma olhada nesses links, o recuo dos glaciares desde 1850. Eu que gosto um pouquinho de estatística, ok, vai ter bastante coisa nessa página. Cliquei ali. E para vocês dimensionarem o tamanho dessa página, quanta informação tem, eu coloquei ela na íntegra aí, mais ou menos, com essas letrinhas pequenininhas, para que a gente consiga dimensionar quanta informação pode ter ali. Então, tem mapas, tem gráficos, enfim, são glaciares do mundo inteiro e eles dividiram essa página por regiões. Então, eu fui atrás dos glaciares tropicais, porque eu achei que estava bom de começar a recolher linha, senão essa oficina vai infinitamente acontecer. E aí, lembrando que o café veio da África, vamos lá para a África. Então, geleiras na África, me chamou a atenção. Essa página não é tão atual assim, né? Se vocês olharem ali na parte em destaque, a previsão é que as geleiras do topo do Kilimanjaro desapareceriam entre 2015 e 2020. E que um relatório de março de 2005 indicava que esse é a primeira vez que o solo do Kilimanjaro esteve exposto, né, sem neve, em 11 mil anos. Então, isso em 2005. Então, essa página foi atualizada entre 2005 e 2014 com uma boa margem. Então, nem tudo que a gente acha é tão atual, mas também não é tão desatualizado. Mas, enfim, estamos recolhendo linha e eu resolvi ir para o Kilimanjaro. Também acho o nome bastante sonoro, tem essa coisa da sonoridade, sempre acho interessante. Então, tá lá a imagem do Kilimanjaro com os elefantinhos. Achei muito interessante essa parte que fala sobre a etimologia, sobre a nomenclatura do Kilimanjaro nas línguas que cercam esse monte. Então, são vários países que rodeiam ali, e cada região, cada tribo tem seu próprio idioma, então tem vários significados. É uma parte que né, a parte etnográfica dentro de mim gosta muito. Então, achei muito interessante. Eu destaco que entre os 3 picos, o mais alto do Kilimanjaro, numa das línguas comuns, tem o nome de Uhuru, né? E em Swahili isso quer dizer liberdade. Então, e aí na própria página ele tem um link sobre Ernest Hemingway, que escreveu um conto sobre as neves do Kilimanjaro. Então, achei que poderia ser um caminho a ser seguido se a gente estivesse trabalhando com literatura. Mas eu, naquela gana de recolher linha, eu continuei lendo ainda na página, e eis que eu acho, nessa mesma página do Kilimanjaro, sobre a região de Malindi, no Quênia, que entre os principais cultivares dessa região é o café. Então, uma importância econômica na região. Então, se a gente achou o café, nós voltamos ao nosso ponto de partida, e aí, lembrando lá no nosso conjuntinho de regras, a gente tem que achar algo novo, algo curioso, algo que talvez desperte a curiosidade do nosso professor.
E aí, o que eu achei interessante para trazer, até como crítica, aqui, que lá, em 1929, Getúlio Vargas, ele mesmo, pai dos pobres, decidiu que, com a quebra da Bolsa dos Estados Unidos, período econômico terrível no mundo inteiro, para que todo aquele estoque de café acumulado, que ele não estava conseguindo vender, não estava conseguindo exportar, para não baixar o custo, para que esse café não fosse vendido a baixo custo para a população, toneladas e toneladas de café do que baixar o preço para a população. Então, por conta desse evento, que obviamente impactou o mundo, né, em 1944, ali nesse ambiente de fim de guerra ainda, acordos internacionais decidiram que regulamentar o preço internacional do café, e a partir disso o preço passou a se tornar gradativamente mais acessível, e graças a isso nós temos o nosso cafezinho disponível em qualquer sala dos professores que a gente entra, qualquer repartição, a gente tem a nossa pausa do cafezinho no meio da manhã, no meio da tarde ali, e a gente pode ter conversas prazerosas como essa. E para finalizar a nossa dinâmica do jogo, deixamos aqui um pedaço, um trecho de um poema da professora Michele Sato, de Educação Ambiental, que a gente encontrou, pasmem, numa página de assinantes de café, e aí o trechinho está lá falando sobre memórias, né? Então, embalado pelo perfume do café, vendo as danças das fumacinhas bailarinas, degustando um sabor que misturava lembranças passadas com planos do amanhã. A magia do café se explodia nas texturas da vida e ele não sabe quanto tempo ficou assim, meio embriagado, entre as saudades pretéritas e as esperanças do amanhã. Então, o café tem esse poder de nos despertar reflexões, pensamentos, né? Acordar e ainda pela manhã sentir o cheirinho do café realmente é algo que dá energia para muita gente. Mesmo quem não gosta de tomar o café, há de concordar que o cheiro do café é algo impressionante. Então, veio essa dinâmica do Chimborazo, veio desse site, eu achei nessa palestra no TED.com. Quem não tem problemas com língua inglesa tem vários vídeos, quem tem, boa parte deles, se vocês clicarem em legendas, tem legendas em português do Brasil, e aí, clicando aqui, vocês vão direto para o link dessa palestra propriamente dita. Eu vou socializar o arquivo dos slides no chat, e aí vocês terão acesso a tudo isso. Então, por hora, obrigado pela atenção. Eu já vou parar o meu compartilhamento e abrir a minha câmera aqui. Beleza? Obrigado pela paciência, pela atenção. Foi meio estranho ficar sem retorno, mas... Bateu a solidão aí, coleguinha? Oi? Bateu uma solidãozinha aí? Não, é diferente, assim, mas eu prefiro, ainda que, pelo jeito, como ninguém me interrompeu, foi tudo bem. Então, antes isso do que os problemas técnicos que enfrentamos ontem. O sol de ontem, né? Pedro, você está passando a bola para mim? Eu estou passando a bola para você. Vou pedir um favor para você. Põe, por gentileza, aquela tela onde você coloca as regras do jogo, aquela antes da xicrinha de café, para ficar enquanto eu falo, porque eu vou fazer uma retomada ali, enquanto eu menciono, né, exatamente o que vem na sequência. Eu vou ver se eu consigo copiar as regrinhas e pôr no chat. Não, é que eu vou fechar para ficar mais interessante. Porque se eu conseguir colocar ela no chat, então, tá. A gente... Era, na verdade, para ficar a tela, porque aquela eu achei interessante que ela vai... Eu
falo das competências, ele passeando por tudo aquilo lá, né? Mas, enfim. Ok, eu consegui colocar no chat, mas eu ponho a tela aí. Tá. Quando a gente propõe qualquer atividade, né, para o estudante, o planejamento do professor, ele precisa ter a intencionalidade pedagógica de por que aquela atividade vai ser realizada, né? Então, veja só, essa parte que o Pedro fez o percurso, né, esse itinerário todo que ele percorreu, foi a partir do pontapé inicial, né, ou seja, da proposta, né, que o professor lançou, que pode ser uma proposta única para a sala toda, como pode ser também, a depender da turma ou do propósito que ele tem, pode ser até temáticas diferentes, em grupo, ou seja, as estratégias que os professores vão utilizar para poder lançar a mão dessa ferramenta são inúmeras, limitadas, né? Mas vamos pensar, esse caminho que o Pedro percorreu já deu para a gente perceber o quão interdisciplinar essa atividade é, né? Essa ferramenta proporciona, né, uma visão, né, o desenvolvimento de competências de todas as áreas, porque ele percorreu ali um caminho e ele foi encontrando o que chamou a atenção dele, foi passando por todas as áreas, né? Mas aí, partindo do princípio daquilo que o Pedro disse lá no início, que Cláudia, Pedro e eu, nós somos professores das ciências da natureza, né, dessa área, especificamente, né, por coincidência, os três do componente de biologia. Então, a gente pensou em apontar para vocês, o que não descarta das outras áreas, mas apontar dentro do nosso componente quais competências, né, ou quais, né, previstas lá na Base Nacional Comum Curricular, que a gente pode lançar mão, né, ter propósito, né, pedagógico usando essa ferramenta, desenvolvendo uma atividade similar a essa que a gente usou como modelo a partir do café, né? Então, veja bem, a competência específica 3, a área de ciência da natureza tem 3 competências, né, bem amplas, que possuem várias habilidades relacionadas a ela. Nesse contexto, todas as competências específicas da área de ciência da natureza estão relacionadas, de uma maneira ou de outra, às competências, as 10 competências gerais da BNCC. Nesse caso, né, a competência específica da área de ciências da natureza, e eu vou ler na íntegra para vocês o quão a atividade por si sozinha, né, mesmo que feita uma única vez, o quão ela consegue abarcar toda a competência específica 3. Então, investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, veja bem, é uma atividade relativamente simples, né? Hoje, por conta de toda a tecnologia que a gente tem disponível, a gente consegue fazer ela acontecer por meios digitais. Mas anos atrás, por exemplo, que nós não tínhamos esse arsenal todo, a gente poderia lançar mão de outras tecnologias, né, impressos, por exemplo, pesquisa em biblioteca, né? Assim como já foi dito, não é uma invenção da roda, não é uma metodologia recente, né? Mas adaptada aqui para o uso desses meios digitais. E aí, com a verdade, no caso desse componente dentro dessa área de conhecimento, a gente consegue desenvolver a competência 3, né, que está relacionada, né, as habilidades dessa competência está relacionada aos objetos de conhecimento referentes, né, essa competência que permitem a exploração das práticas e processos de investigação científica.
E aí, quando a gente olha para a proposta, né, de reforma do ensino médio, que a gente fala novo ensino médio, a proposta, ela traz essa vertente, né, das habilidades da base comum e as habilidades dos eixos estruturantes. E um deles, né, um desses quatro eixos, é a investigação científica, né? Para além disso, a competência específica 3, ela estabelece uma relação dialógica com competências gerais da BNCC, como, por exemplo, a 1, que é a questão dos conhecimentos, né? A competência geral 2, pensamento científico, crítico e criativo, né? Pois elenca processos de produção de novos materiais e alternativas tecnológicas. Mais ainda, a gente ressalta agora, né, que ela direciona também para que os estudantes se apropriem das competências gerais número 4, que é comunicação, a 5, que é cultura digital, a 6, que é trabalho e projeto de vida, a competência 7, né, a competência geral da base, que é a argumentação, a 9, que é empatia e cooperação, e a 10, que é responsabilidade e cidadania. Então, quando a gente pensa né, na seleção de uma ferramenta para desenvolver um determinado processo, né, de aprendizagem, a gente tem que ter essa intencionalidade pedagógica. E, nesse caso, né, o uso dessa ferramenta, ela já possibilita todas essas variáveis, né? E aí, como assim fazer a socialização disso? Também existem inúmeras maneiras dessa socialização acontecer. Ela pode acontecer durante todo o ano, vamos supor, você tem lá uma turma de 30, 32 estudantes, 35, né, que é o que cabe na matrícula. Por bimestre, pode ser feito a apresentação, 5, 6, 7 trabalhos por bimestre, pode ser feito em grupo, que aí cada grupo apresenta, pode fazer também a seleção de alguns, né, e dialogicamente ali com a turma estabelecer quais deles e apresentar para mais pessoas, para outras turmas inclusive, né, para ir ampliando e justamente contribuir para o desenvolvimento dessas competências, né, sobretudo esse da argumentação, né, o da questão da cultura digital, essa coisa dele, essa interação com o outro, né, essa coisa da empatia também, e inclusive de verbalizar aquilo, né? Por que isso ou aquilo chama a atenção dele, e já direciona essa questão para o projeto de vida também, para qual área que ele vai ter mais afinidade, por qual razão que aquilo chama a atenção, que aquilo foi interessante para ele, e aí a orientação, né? A partir dessas observações que a própria atividade ela vai permitir. Pedro, para mim não apareceu, né? Apareceu só a minha imagem, não apareceu a tela. Não sei como que apareceu para os outros. E aí, na sequência, a gente... Eu compartilhei por um tempo, aí eu coloquei no chat o link do próprio slide, que aí cada um consegue abrir. Tá. Que aí mas se você quiser, eu compartilho de novo, não tem problema. Então, a questão é sempre não perder de vista o ponto de partida, né? Que a atividade, ela desencadeia uma série de um percurso que pode ser mais longo, mais curto, mas não perder de vista o objetivo, né? Que é retornar ao ponto de partida. E é isso que vai direcionar a vertente, né, da pesquisa do estudante. E é isso que vai fazer com que a gente também tenha a possibilidade de desenvolver o relacionamento interpessoal, né? Que a gente vai conhecer bastante, né, o estudante a partir do momento, se fizer individual, vamos dizer, porque eu já vou logo contando para vocês que é meio complicado fazer esse negócio em grupo, porque chegava um momento que Cláudia queria ir para a direita, Valtrícia queria ir para a esquerda e Pedro queria seguir em linha reta, porque o que chamava atenção naquela determinada página, naquele momento ali da pesquisa, para um era diferente do que para o outro, justamente por conta dos interesses que movem, né, ali a cada um de nós, né? Então, com o estudante não vai ser diferente. Se ele vai trabalhar em grupo, pode acontecer do professor precisar mediar ali um conflito em razão de algum querer diferente do outro e ali o professor precisar intervir, né, mediar numa situação assim.
Mas, se possível, né, de realizar individualmente, é uma oportunidade imensa de conhecer o estudante, as aptidões, né, os interesses. E aí pergunta, mas por que exatamente que você foi? Não é só para direcionar a pesquisa e voltar ao ponto inicial, mas o que vai chamar a atenção dele conta muito, diz muito do que ele é, do interesse que ele tem, né, da área que ele gosta mais de trabalhar. Pode até acontecer de um menino que gosta muito de futebol, por exemplo, só enxergar a vertente de futebol ali na pesquisa dele. E a gente tem também a oportunidade de conhecê-los, né? De vivenciar isso, né? E conversar, né? Esse diálogo que vai ser estabelecido a partir da própria pesquisa dele. Fora aquele que vai gostar de brincar, de descobrir o que o professor não sabe, né? Que Pedro coloca lá no início, um dos objetivos é que seja algo novo, diferente, e que, de preferência, nem o professor saiba sobre aquele assunto, né? Então, isso é desafiador, né? A depender do contexto que isso é jogado para a gurizada, isso é desafiador, que pode acontecer dele fazer uma pesquisa muito mais longa, para atingir esse objetivo, né? De chegar e falar assim, poxa, professor, consegui achar uma coisa aqui que você não sabe. E aí entra a brincadeira, entra o relacionamento que o professor tem com a turma, de desafiar mesmo, né? Tipo, eu duvido que vocês encontrem alguma coisa que eu não saiba, próprio para ele seguir aquele caminho dele, mas tentando agregar ali na pesquisa justamente um elemento para encarar esse desafio proposto pelo professor, né? Eu penso que vai ser uma brincadeira séria extremamente divertida, né? A depender da condução que se tenha, né? Uma ferramenta que proporciona, né? Que além de atingir lá a intencionalidade pedagógica da gente desenvolver as competências e habilidades, né? Da área, que aí, no caso, uma outra área que possivelmente possa estar aqui no grupo, professores de outra, né, que não seja de ciência da natureza, possa enxergar outras vertentes. Ontem, por exemplo, a gente teve depoimentos que, a partir dessa explanação que a gente fez, uma professora de língua portuguesa, ela apontou, né, vertentes outras que a gente, como não sendo da área, não vislumbra, mas aquele professor da área, conhecendo a ferramenta, ele vai vislumbrar dentro da área dele em que exatamente que ele pode lançar mão dessa atividade. E a intenção, né, dessa semana, da atividade que está sendo desenvolvida desde ontem, né, anteontem, é justamente isso, né, da gente fazer essa interação entre a gente, entre nós, de trocar, né, figurinha mesmo, de vivências, né, e semana que vem ainda vai continuar tendo mais experiências trocadas, né? E agora, na sequência, a gente gostaria de ouvir vocês, porque, olha, vai dando uma solidão esse negócio de falar com uma tela de computador, uma vontade de ouvir, né, de interagir, que chega a ser, assim, meio desolador às vezes, e eu já cheguei nessa fase. Então, eu gostaria de ouvir, né, as possibilidades que vocês vislumbraram. Então, a gente não está num grupo grande, eu acho que está para todo mundo ter uma oportunidade de dizer, assim, em breves palavras, né, quais atividades ou quais oportunidades que, a partir do uso da ferramenta, ele consegue vislumbrar usando lá com seus estudantes. Porque justamente quando a gente está numa atividade como essa, a gente não se desprende da própria realidade, né? A gente vislumbra até a turma, quais estudantes, como. À medida que a gente vai ouvindo e se inteirando do que é a proposta, meio que automático aqui na cabeça, a gente já vai meio que planejando também, falar, tal turma vou fazer desse jeito, fazer isso com aquele assunto, assim, assado, né? Então é isso, a gente gostaria agora de ouvir vocês um pouquinho. Aí, se Cláudio e Pedro quiser complementar ou alguma coisa dessa natureza, aí fiquem à vontade, tá, Pedro? Mas eu gostaria agora também de ouvir os colegas que estão aqui no grupo conosco. No caso, o Gilson, Cássia, Laura, Maria Sebastiana, Patrícia, o Pedro. Eu faço uma provocação, a Patrícia. Patrícia, você que trabalha com a série de séries iniciais, como que você acha que conseguiria trabalhar com essa ferramenta com os seus meninos?
Ai, Cláudia, eu, tipo assim, primeiro e segundo ano eu ia sofrer um tanto por a gente ainda não ter eles totalmente alfabetizados, né? Eu teria que mexer mais com imagens e levar para eles uma proposta de transformar o texto, né, do jogo que nós estamos vendo em imagens, pelo menos para o primeiro e para o segundo aninho, porque eles ainda estão sendo alfabetizados, né? Agora, quarto ano, que é uma turma super desenvolvida, e os quintos anos, dá para trabalhar puxando o que a Valtrícia falou, né? O gosto pessoal deles, né? Jogo lá uma ideia de, sei lá, vamos lá, misturas, né? Porque é uma habilidade que se desenvolve em várias turmas do inicial. Ali vai sair tanta coisa, porque uns gostam de doce, outros gostam de salgados, né? E é igual eu te falei, eu até falei no grupo, né? Dá para trabalhar em grupos, né? Com temas diferentes. Não precisa mesmo, porque cada um vai puxar pelo teu gosto pessoal, né? E dá para trabalhar legal, sim. Mas com essas turmas alfabetizadas, acho que fica mais fácil. Os pequenininhos eu teria que fazer uma coisa mais visual para eles, né? Também conseguiria, sim, levar em vários caminhos, fazer caminhos diferentes traçados por eles, porque eles têm essa capacidade. O pessoal que a gente está acompanhando no online está desenvolvendo bem legal, né? Então, penso que eles iriam produzir coisas boas, porém eu teria que transformar para ter mais resultado em algo visual para eles. Sim, isso é verdade. Uhum. E aí, assim, você conseguiu e os demais conseguiram perceber a interdisciplinaridade nessa ferramenta? Conseguiram entender que acho que está dando eco, né? Não, deu para entender sim, Cláudia. Eu vi bastante geografia nesse jogo aí, dá para trabalhar muita coisa de geografia. Relevo. Bem legal. Assim, faz parte da própria forma como a informação aparece na enciclopédia, né? Então, ela vai localizar aquilo em algum ponto geográfico, então isso está ali, né? Estamos no planeta Terra. Mas eu tentei também puxar para outras, né? A formação das palavras, a própria parte de linguagens, né? Da etimologia, que eu gosto. Tentei puxar mais também para algumas coisas de objetos variados dentro da biologia, mas eu fico feliz em ver que você percebeu, e eu imagino que os outros também, que, assim, tem muitas possibilidades e a interdisciplinaridade é isso, é mostrar que, né, o conhecimento não está isolado naquela caixinha, daquele componente, ele faz parte de uma coisa muito maior. E quando a gente consegue jogar isso para o nosso estudante, ele desperta isso na cabeça dele, a curiosidade, nossa, a gente ganhou tudo. Eu estava pensando aqui na matemática, né? Não sei se eu vou falar besteira, mas para fazer esses alunos entender fração, esse jogo é formidável, porque às vezes, eu falo isso por causa da parte da ciência que trabalha com cálculo de massa, nêutrons, prótons, que eu preciso da matemática no nono ano, né? E eles sofrem muito quando eu vou trabalhar com fração. E se você fazer eles entender através dessas pesquisas, né, do jogo, da onde vem, né, a fração, por que fração é um terço, um quarto, em cima desse jogo que vocês estão apresentando, quando chegar lá no nono ano com a gente, ou no primeiro, segundo ano, que trabalha bastante forte com isso, eles vão chegar lá prontos para a gente. Então, apareceu aí alguém mencionou, e Pedro complementou, a questão da interdisciplinaridade, né? Então, também, outra vertente forte que a ferramenta proporciona é isso, né? O planejamento interdisciplinar. Então, devidamente organizado ou a partir daquilo que aparecer, porque também depende, né? Como que os professores ali da área vão querer conduzir. Pode acontecer de primeiro ouvi-los e daí depois investir naquilo que apareceu lá no interesse deles, como pode acontecer o inverso, né? Eu já tenho um propósito, como esse exemplo da fração que você disse,
Eu já tenho um propósito junto com outro professor da outra área, ou outros professores, né, vários outros de 2, 3 ou todas as áreas que seja, a gente já tem o nosso propósito, a gente já sabe o eixo dorsal que a gente quer. E a partir disso a gente vê o que aparece, o que vai agregar nesse objetivo que nós já temos, né, nesse propósito que a gente já tem para essa atividade. Então, Patrícia, muito obrigada. Patrícia, né, essa obrigada. Regina. E gostaríamos de ouvir mais pessoas. E se não levantar a mão, a gente vai acusar, né? A gente vai dizer assim, Cristiane, sua vez. Pode fazer, Cláudia. Eu, na verdade, assim, quando a Patrícia falou que ela vê muita geografia, né? E eu já me aproximo muito da história, né? Quando eu entro nesse universo ali. Porque é uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu gosto muito da história. E aí, numa conversa dessas, Valtrícia até mostrou que ela tinha ido para Santos, né? No Museu do Café, não é, Valtrícia? E aí, assim, eu falei, nossa, olha que interessante, né? Aí ela mostra um quadro do tempo da escravidão, né? E aí você pensa assim, nossa, quanta coisa envolve, né? Pode ser envolvida ou despertar no aluno o interesse para a aprendizagem, né? Patrícia, pode falar lá da tua ida no Museu do Café, que foi muito interessante. Assim, vai agregando, né? Vai agregando aquilo que a gente já estava ali planejando, né? Aí, no momento lá, compartilhamos essa experiência ali. E assim vai acontecer também com os estudantes, né? Sempre tem um, seja o que seja, mas sempre vai ter um ali no grupo que sabe, que já viu, que já deve ter visto um vídeo, né? Isso acontece no cotidiano mesmo. Todo assunto que a gente puxa, graças a Deus, sempre tem um que ou já viu um filme, ou viu na internet, ou alguma coisa que vai ali agregando, né? Então, é isso, gente. O que a gente tinha, né, para dividir com vocês é justamente mostrar a potencialidade dessa ferramenta, né, as vertentes que ela possibilita, né, e a gente deixa, assim, uma reflexão, porque a gente tem um desafio agora bastante grande, pode ser superado, mas que nesse momento é um desafio para nós. O estudante que ele tem, né, essa vertente toda aí, essa interação com a tecnologia, ele tem conectividade, ele tem lá as ferramentas na casa dele, e a nossa clientela, né, o nosso estudante de escola pública, ele agrega isso, a gente vai ter esse estudante e a gente vai ter também junto todas as mazelas sociais, então a gente vai ter também aquele estudante que não vai ter conectividade, que não vai ter o computador, que não vai ter um celular que dê conta, né, de acesso, né, disso tudo. Então, assim, quais, né, para aquele estudante, por exemplo, da apostila, que ele não tenha conexão, que ele não tenha conectividade, o desafio para nós é esse. Quais usos dessa ferramenta a gente pode fazer sem a vertente da internet? Vai ser uma pesquisa também? Vai ter a velocidade que a internet possibilita? Não, não vai ter. Mas vai impossibilitar de que ele também trilhe caminhos de pesquisa? Não, não vai impossibilitar. Então, quais outras formas, utilizando o mesmo raciocínio, utilizando a mesma ferramenta, mas para a gente atingir esse outro estudante? Porque quando a gente está lá no movimento, né, com o estudante, a gente quer que as coisas deem certo. Ninguém vai com o propósito lá para a sala de que a nossa aula não vai servir para nada e ninguém vai aprender nada com ela, né? Eu até costumo dizer, às vezes, quando um estudante faz uma rebeldia, alguém sempre grita lá do fundo, né? Põe para fora, professora. Tira daqui, ele não quer mesmo. Eu falo assim, não, eu tenho certeza que ele aprende muito mais aqui dentro do que lá fora, né? Então, quando a gente está lá, a gente quer que as coisas funcionem, que as coisas deem certo e a gente quer atingir todo mundo. Então, o nosso desafio nesse momento é justamente essa vertente, né? Que nem todos vão ter essa facilidade de ter a interatividade ali com a internet, mas que a ferramenta também não vai ficar
esse daí não vai ficar à margem. A gente pode também fazer uso desse mesmo raciocínio. O Pedro também já até mencionou um pouco sobre isso, né? Eu consigo... Pode... isso, Pedro. Como... Para mim, pelo menos, não... Quando eu vi lá o vídeo original lá do jogo da enciclopédia, eu remeti a jogos que eu fiz isso na escola, de moleque, sempre tinha aquela ida à biblioteca, e que se faz até hoje. O meu professor de português tinha um jogo do dicionário que a gente tinha que abrir e procurar determinada letra. Hoje é letra B, procure na letra B uma palavra com B que você não conhece. Então, não é muito diferente. É lógico, assim, como eu mencionei lá no começo, a conectividade nos permite o caráter instantâneo, em que, de repente, você, dependendo de livro, de revista, de um espaço de biblioteca, traga limitações, se a gente parar a pensar que temos uma ferramenta poderosa ao alcance da mão, que é o smartphone, que não é todo mundo que tem. Então, nesse sentido, ir a uma biblioteca é um fator limitante. Olha só que absurdo esse tempo. Mas é isso, acho que não é nada novo. Eu queria até pegar um livro aqui para mostrar a capa dele, de sugestão de leitura, mas ele já está encaixotado, estou aqui em clima de mudança. Não sei nem em que caixa que está, e as caixas já estão lacradas. Então, fica, né, só... né, sugestão de leitura, quem gosta de jogos e dinâmicas, procure o livro do Celso Antunes, tem bastante aí em sebo, você acha baratinho, de R$8 ou menos, você acha livro bom pra caramba. Quem é rato de livro igual eu, adora um sebinho. E até assim de entrevista, né, Pedro? Por exemplo, chega a depender do que é a proposta, pode fazer perguntando mesmo para as pessoas. Eu chegar e fazer esse mesmo itinerário, pergunto para o fulano, que daí vai me indicar o Beltrano, que aí eu faço a pergunta e eu vou chegando também às conclusões, né? Percorrendo, né, o caminho, o itinerário, das descobertas. Eu penso que se a gente conseguir dispor de um tempo maior para fazer essa pesquisa, seleção desse material, aquilo que é apresentado como curiosidade, como novidade, como algo que o seu professor não saberia, tem outra característica também. Então, se a gente não tem o poder do instantâneo à nossa disposição, a gente pode usar o tempo e ampliar os espaços de pesquisa para que isso tenha outra qualidade. Então, ache uma informação que você não conhece. O cara conseguiu entrevistar a avó dele sobre uma planta de quintal que, eu não sabia. Olha só, então eu consigo pensar outras dinâmicas que pode ser enriquecedor sem necessariamente depender da tecnologia. Então, é isso. A Patrícia quer falar mais alguma coisa? Eu quero dar uma troca de experiência. Quando eu trabalhava no Honório, né, que é grande, eu fiz com o terceiro ano, eles montarem um glossário no começo do ano. Peguei um monte de palavras que eu ia trabalhar durante aquele ano letivo, né? E eles foram junto comigo com material didático mesmo da escola, né? Buscando significados. No começo eles não gostaram muito não, mas quando estava lá no meio do trabalho, eles empolgaram porque eles queriam desenhar. Além de você colocar o significado, sei lá, cromossomo. Além de colocar o significado da palavra cromossomo, eles queriam desenhar que tipo de cromossomo tinha, aonde que eles encontravam esses cromossomos. Foi um trabalho muito gostoso que eu consegui desenvolver no terceiro ano, trabalhando, né, com as palavras da nossa área. Porque daí é mais fácil você chegar lá no conteúdo, lá no terceiro bimestre, o aluno já sabendo o que significa a palavra, eles entenderam o conteúdo, né? Foi um trabalho, uma experiência muito gostosa que dá para trabalhar assim também, até a distância, só tendo acesso aos livros, né? Que, se Deus quiser, a gente vai conseguir, pelo menos com os livros, os alunos da escola, a gente trabalhar ano que vem, né? Então tá, Patrícia, obrigada pela socialização. Realmente muito interessante a experiência, porque muitas terminologias, né, nossas aí derivadas do grego.
E é difícil, entendeu o conceito, entendeu o significado da palavra, do termo, você já entendeu metade do conceito. A matéria, exatamente, isso mesmo. Mais alguém? Cristiane, Edjane, Cássia, Laura, Maria Sebastiana, Tatia. Gisele, na matemática, que está quietinha hoje. Gisele está, né? Vou trazê-la para cá, porque lá onde ela está, acho que não tem ela só vê a gente. Não tem a câmera, eu acho que o microfone ela tem. Abriu, eu acho que ela vai querer se manifestar. Muito bem, Gisele. Sem áudio. Mas é isso, acho que de nossa parte a gente conclui. Então, se mais ninguém tiver perguntas ou nenhuma coisa para socializar conosco a respeito... Eu tenho mais uma coisa, sim. Então, por favor, Pedro. Espera aí que eu vou botar no chat aqui. Veja aí se apareceu o link para avaliação. Pedro. É verdade. É uma prática nossa aqui, quando a gente realiza um trabalho, seja qual seja, a gente faz uma breve avaliação, assim, para não ficar enfadonho para vocês, né? Mas para que o nosso trabalho seja aperfeiçoado, né? Então, são perguntas bem simples, bem rápidas, coisa de 3 minutos, talvez, menos, né? Então, clica no link, responde, dá um feedback, assim, desse trabalho que a gente está desenvolvendo e dos futuros trabalhos, né, nossos também. Vai melhorando a nossa prática no dia a dia, né? E assim como o objetivo de todos, né, eu acho nosso, o nosso também é tentar atingir, né, mais pessoas, e essas trocas, elas são importantes, né? Principalmente nesse momento, a gente precisa lançar mão de ferramentas diversas e atividades diversas para não ficar enfadonha a nossa aula, para ficar mais dinâmica mesmo, né? Então, atividades como essa que essa equipe desenvolveu, elas são importantes porque elas propiciam isso, né? Essas trocas entre pessoas de diferentes escolas, né? Apesar de poucas pessoas terem se manifestado aí. Eu estou vendo uma mão levantada. Sou eu, Cláudia. Cláudia. Eu coloquei ali no chat que essa possibilidade de trabalhar com o Chimborazo vai poder fortalecer os clubes de protagonismo, né? Porque muitas vezes o nosso clube ele está meio parado em função da pandemia, né? Mas o interessante, o que poderia despertar nesses estudantes para eles começarem a tornar-se leitores, né? Então, acho que essa ferramenta, ela poderia ajudá-los nesse sentido. Então, assim, o professor que é padrinho, madrinha de clube, de protagonismo, né? Pode tentar trabalhar por meio dessa ferramenta. Porque ali você vai considerar o interesse do estudante, né? Ou dos estudantes, o que eles gostariam de pesquisar, né? E aí vai se mantendo uma conversa desse clube. Não precisa ser todos os dias, né? Mas marca a hora que todos vão se encontrar para debater o que eles pesquisaram. Olha que interessante que ficaria, né? Eu fiquei, a Patrícia, quando ela coloca, já estou cheia de ideias, né? Eu também já fiquei cheia de ideias. Principalmente, Valtrícia e Pedro, aliando a parte diversificada que as plenas têm, né? Porque nós temos estudo orientado também. Muitas vezes, o estudante, lá no estudo orientado, ele está ali, não está com vontade de fazer nada, ou ele já fez as atividades, já estudou. Por que não fortalecer esse princípio da pesquisa, né? Porque a partir do momento que você começa a pesquisar de uma palavra para outra, de uma ideia para outra, de um pensamento para outro,
você vai agregando muito conhecimento, né? Então, eu acho assim, nós aqui da Escola Plena, que a maioria deve ser, nós podemos levar essa possibilidade, discutir na escola, né? Que a Cristiane, que está aqui, ela é orientadora diária de ciência da natureza, né? E com Patrícia, e aí eu não lembro dos demais, se são também da ciência da natureza ou não, mas olha só, como possibilita a gente mergulhar no conhecimento, né? Agregar realmente conhecimento. E a parte diversificada, ela permite, ela tem espaço, ela tem muito mais espaço que as escolas em tempo parcial. Então, acho que assim, vai ser um ganho essa ferramenta, né, Pedro e Patrícia, acho que vai ser um ganho para a escola. É que vai despertando interesse, assim, vai deixando o menino mais observador também. A gente fala o menino, mas né, o estudante, a pessoa em si, a gente vai ficando observador a detalhes, né? Essa coisa da investigação científica, processos criativos, é justamente isso, né? Você vai ficando ali curioso, vai despertando interesse para temáticas variadas mesmo. E isso tudo é isso que Cláudia disse mesmo, vai agregando, né? É aquela história, né? O tempo todo estudando para o Enem. Não é aquilo que vai acontecer lá no terceiro ano, mas todo esse conhecimento agregado ao longo de toda a trajetória escolar, né, do estudante. E a gente fazer o possível, né, para que a gente agregue, para que ele tenha uma trajetória escolar de sucesso mesmo. Eu acho que é bem triste a gente ver o estudante não conseguindo, né? Eu acho também que, complementando, da mesma forma que a gente pensa que o desenvolvimento é integral, mas ele vai progredindo, a gente também pode ir progredindo, não necessariamente essa dinâmica, mas essa coisa do despertar a curiosidade, de procurar por mais informações, aí a gente começa a amadurecer, aí vai checar a fonte, aí vai procurar informações mais robustas, aí a gente vai fortalecendo a investigação científica, né, com mais propriedade. Então, sabe, no pequenininho você pode usar a coisa mais simples, o joguinho do dicionário, vamos conhecer palavras, vamos conhecer letras, vamos pegar com um negócio mais de desenho, quebra-cabeça, algumas coisas do tipo. E aí, conforme vai progredindo, né, com os mais velhos, a gente consegue, né, nos clubes de ensino médio, nossa, quão longe a gente pode ir com isso, né? A gente pode fazer um negócio de clube de narrativa, clube de investigação, jornalismo, sabe? Ele pode pirar o cabeção com isso, e é isso que é legal. Essa variedade. Essa variedade. E a gente ter isso como... A gente vai sentindo o quanto a gente pode aprofundar. E esse é o trabalho do professor, né? Fazer essa mediação, sentir o clima, ver até onde que eu posso ir, como posso forçar um pouquinho mais, onde eu tenho que voltar e fazer uma revisão, né? E uma ferramenta que traz esse componente da socialização, a gente consegue ter um bom termômetro disso. Exatamente. Tem uma manifestação hoje aqui na porta. Tá um barulhão já aqui na sala. Estão ouvindo aí também? Você disponibilizou o link do vídeo? O último slide tem o link do vídeo. Tem uma caixinha de texto, mas se você clicar nas letrinhas, ele vai direto para a página. Mas, de qualquer forma, mesmo sem o link, dá uma procurada assim, meio a cega dentro do TED. Eu super recomendo TED.com. É um site de palestras. Quem ainda não conhece, por favor, conheça. É interessantíssimo. E quem já conhece, pode mandar sugestão para a gente, que eu também gosto. Então, acho que, como a Valtrice falou, já estão dando uma empurradinha ali na porta, né? Porque vai iniciar outra oficina. Então, nós vamos agradecer a cada uma de vocês que estiveram aqui conosco, né? Foi uma tarde maravilhosa. Quando a Valtrícia falou uma troca, né? Realmente, ela é uma troca, porque cada um de nós aprende juntos, né? Acaba
conseguindo enxergar movimentos novos, né, para a nossa prática pedagógica, né? E então eu assim estou muito feliz e agradeço ao Pedro, né, que achou esse jogo para nós, né? Porque nós, na verdade, brincamos, né, Valtrícia e Pedro, a manhã inteira, e deu discussões bem variadas, né? Trouxe assim elementos novos para nossa aprendizagem. Como o Pedro falou, eu não sabia disso, e Cláudia e Valtrícia não sabíamos daquilo também, né? Então, assim, gente, muito obrigada. Um abraço. Um abraço e a gente se coloca à disposição naquilo que a gente puder contribuir. Boa tarde e boa próxima oficina para vocês. Boa tarde a todas. Obrigado pela atenção. Boa oficina, bons estudos para todo mundo. Boa tarde, obrigada.